Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai falar das notas promissórias, ou também conhecidas como Commercial Papers. Bom, a nota promissória ela é um valor mobiliário emitido por uma empresa para captar recursos financeiros, só que de curto prazo. As empresas elas têm a possibilidade de emitir também um título de dívida chamado de debênture. A debênture ela tem essa característica de ser de longo prazo. Já a nota promissória ela tem uma característica de ser de curto prazo. Ao comprar uma nota promissória, sob a ótica do investidor, a gente tem que ele está emprestando dinheiro à emissora em troca de compromisso de receber o valor principal acrescido de juros. Então o fluxo é esse daqui. Eu tenho que a empresa precisa captar dinheiro para financiar suas atividades, ela vai lá e emite uma nota promissória, que representa essa dívida com o investidor. Lembrando, que a característica aqui diferencial é que ela é de curto prazo. Aí o investidor, ele vai emprestar o seu dinheiro para a empresa e no final ele recebe o principal acrescido dos juros no vencimento ou então se ele fizer um resgate de maneira antecipada. A legislação estipula que esse título pode ser emitido por sociedades anônimas, que são aquelas que têm o seu capital social dividido em ações, que sejam não financeiras, vedando a emissão por parte de bancos, corretoras, distribuidoras e demais instituições financeiras. Então, para ficar bem claro, a diferença entre uma nota promissória e uma debênture é que, por mais que elas sejam semelhantes, e ambas objetivam arrecadar recursos no mercado financeiro para financiar atividades da empresa, a gente tem que as notas promissórias são utilizadas para recursos de curto prazo, enquanto que as debêntures é para médio e longo prazo. Para que uma empresa ela consiga emitir uma nota promissória, ela tem que ter registro na Comissão de Valores Mobiliários e vai escolher uma instituição financeira, pode ser um banco de investimento ou uma corretora, como uma intermediadora, responsável por fazer o quê? A distribuição desse título aqui no mercado. A legislação ela dispensa a contratação da instituição intermediária para emissores com grande exposição ao mercado, desde que as notas promissórias tenham um vencimento igual ou inferior a 90 dias, então bem curto prazo mesmo, e a oferta se destine exclusivamente a investidores profissionais. Respeitando essas duas condições aqui, a legislação então permite que a empresa não conte com uma instituição financeira para fazer a distribuição desses títulos aqui, mas apenas, quando se tratar disso e de emissores com grande exposição ao mercado. Pensando aqui em relação à remuneração para o investidor, a gente tem a possibilidade de remuneração pré-fixada e pós-fixada. E Renan, a híbrida, correção através de índice de preço, aqui acaba não fazendo tanto sentido, visto que a maioria das notas promissórias tem um prazo menor do que um ano. O prazo de vencimento de uma nota promissória, de maneira geral, portanto, é de no máximo 360 dias, independentemente se a emissora ela for uma companhia aberta ou uma companhia fechada. Sociedade anônima por ação, que seja capital aberto ou capital fechado, as duas podem emitir nota promissória, tá? Só que não é isso que vai determinar qual que é a diferença no prazo de vencimento. A legislação, contudo, estipula uma exceção em que as notas promissórias não precisam observar esse prazo máximo, que é quando as notas promissórias tenham cumulativamente sido objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos. Nesse tipo de oferta aqui, a gente também vai ter como principal característica a exclusividade a investidores profissionais. Tá? E contem com a presença de um agente contratado para
representar e zelar pela proteção dos interesses e direitos da comunhão dos titulares das notas promissórias. O agente fiduciário, que é ele que vai representar o interesse dos titulares desse título aqui. Então vamos lá. Ponto aqui. Prazo, em geral, máximo de vencimento para uma nota promissória é de 360 dias. A debênture pode ir tranquilamente além disso. Por isso que ela é mais de curto prazo. Isso independentemente se é companhia aberta ou companhia fechada. O detalhe é que a gente tem uma exceção aonde o prazo ele pode ser superior a 360 dias. Desde que essa nota promissória ela tenha sido ofertada através de esforços restritos, aonde a gente vai ter a presença de investidores profissionais apenas e que também contem com a presença de um agente fiduciário, né? Lembrando que os requisitos eles são cumulativos. Eu tenho que ter um e tenho que ter outro. Aí pode passar o prazo de 360 dias. Então, se for para o público em geral, para a maioria das pessoas, o prazo máximo de uma nota promissória é de 360 dias. Principal risco associado aqui é o risco de crédito, risco de inadimplência, que é da emissora, que é a empresa, não cumprir com o pagamento dos juros ou então do principal. As notas promissórias, elas não contam com a garantia do FGC. Também estão presentes o risco de liquidez, porque existe pouca negociação no mercado secundário de notas promissórias, então é difícil, uma vez que o investidor ele tenha comprado uma nota promissória, não é tão fácil assim ele conseguir vender no mercado secundário. E o risco de mercado, em títulos pré-fixados, que esses títulos, então, quando eles forem negociados no mercado secundário, eles vão chamar o que a gente chama de marcação a mercado. E aí, pode ser que o retorno ele seja até negativo, dependendo das condições atuais de mercado, dependendo também o prazo pelo qual o investidor tentou vender esse título. Em relação à tributação, a gente tem a incidência de imposto de renda e do IOF. Lembrando, né, que as notas promissórias, como elas têm, em regra, esse prazo máximo de 360 dias, a alíquota de imposto de renda ela vai ficar aqui, nessas duas faixas, bem provavelmente, tá? 22,5% e 20%. E se o resgate acontecer antes de 30 dias, aí a gente tem a cobrança do IOF. Lembrando que primeiro a gente vai calcular o IOF, depois que calculou o IOF, o que sobra de rendimento, a gente calcula o imposto de renda. Outro ponto, né? Imposto de renda e o IOF eles vão incidir apenas sobre os juros, apenas sobre os rendimentos aqui em uma nota promissória.